Então hoje eu vou começar essa aula fazendo uma revisão com vocês de uma relação na aula passada sobre a escola clássica. E a escola positiva. Depois, evidentemente, nós vamos entrar num outro assunto, que é um assunto mais próximo da questão psicológica, para a gente ver, inclusive, como é que isso está em matéria de direito penal, como é que isso está sendo abordado dentro desse universo penal. Muito bem. Nós vimos aqui, com mais exaustão até, a escola clássica, e eu falei para vocês várias vezes que aqui no Brasil costuma-se fazer uma separação um tanto radical entre a escola clássica e a escola positiva. E, de fato, existem diferenças marcantes entre a escola clássica e a escola positiva. Entretanto, existe também uma relação de proximidade que comumente não é verificada nos manuais acadêmicos brasileiros. Eu mostrei para vocês em aulas anteriores que entre o final do século XVIII e o início do século XIX, o direito ele vai entrar em crise, digamos. Uma crise paradigmática, uma crise dogmática, uma crise, enfim, uma crise de legitimidade. E uma das coisas que leva esse direito a essa crise de legitimidade, o primeiro elemento disso aí, é exatamente a influência do iluminismo e com essa nova concepção moderna de razão, que começa necessariamente a pregar a ideia de que o direito tinha que se afastar da religião. E como eu já falei exaustivamente em diversas aulas, essa religião tem nome. Esse slogan iluminista de que o direito tinha que se afastar da religião não era necessariamente, a princípio, uma questão de fé, mas uma questão de valores. Era preciso afastar do direito valores cristãos, valores morais cristãos. Isso precisa ser bem salientado, porque além disso é muito importante. Curiosamente, isso é omitido, pelo menos, em quase 100% dos manuais brasileiros, que generalizam apenas dizendo que o direito tinha que se afastar da religião. É claro que hoje, como você bem sabe, a luta contra o cristianismo está muito evidente. Não há como mais se negar, se deixar de perceber. E você começa a perceber que existe algo a mais desse afastamento do direito com relação à religião. Esse afastamento também hoje está muito claro. Implica uma questão de fé, porque é preciso você afastar a fonte geradora dos valores morais cristãos. Então a guerra hoje ela está mais acirrada, ela está mais evidente, se é que em algum momento ela não estava tão evidente assim. E aqui no Brasil, um dos livros brasileiros é que omitiram essas informações que você encontra em livros estrangeiros, particularmente quando são traduzidos para o português, principalmente, porque dá mais acesso à leitura. A escola clássica está nesse contexto.
A escola clássica ela está exatamente no contexto influenciada pelo iluminismo, influenciada por essa nova concepção de razão. Só para lembrar, a ideia de razão não é moderna, a ideia de razão é grega, mas aqui na modernidade ela ganha um traço especial, exatamente em oposição ao cristianismo, ao aspecto bíblico cristão, em que a razão passa a ter o significado de autonomia. O homem racional moderno é o homem autônomo. Autônomo com relação a quem? Deus. Então, esta autonomia começa a trazer a possibilidade do homem construir um direito puramente racional, iluminado pela sua própria razão. Nesse sentido, a escola clássica é um grande exemplo desse contexto que eu estou aqui, em rápida síntese, revelando para vocês. Uma outra característica importante que nós encontramos aqui na escola clássica e que difere da escola positiva é exatamente a questão de por que se comete o crime. Aqui eu preciso salientar um aspecto importante. Muitas vezes se fala aqui no Brasil, e se associa isso à escola positiva, a ideia de que a busca do crime, da origem do crime, do corpo, começa com a escola positiva. Está errado. A busca do crime, como tendo origem do crime no corpo, ela começa no século XVIII, exatamente o período de vigor e de ascensão da escola clássica, que tem inclusive o famoso manifesto escrito pelo grupo do qual Beccaria participava e ele redigiu, dos delitos e das penas, como exemplo que eu explorei aqui com vocês de sala de aula. Mas no século XVIII já havia um mapeamento cerebral, já estava se buscando, dava-se o nome da frenologia, já estava se buscando sim identificar qual a origem do crime no corpo. E eu expliquei que isso era uma mudança paradigmática muito importante, prestem bem atenção nisso, porque hoje nós vamos ver uma outra mudança paradigmática. Se antes a emoção estava no coração, os sentimentos eram oriundos do coração, tal como pregava o próprio cristianismo, uma vez que o afastamento da religião se torna cada vez mais radical, busca-se então no cérebro a origem do crime e da loucura. Para o que aqui nos interessa, a loucura. Então, no século XVIII, já havia um mapeamento do cérebro, já havia uma exploração, uma anatomia do cérebro, de uma fisiologia do cérebro, na busca de identificar a origem desses dois fenômenos, crime e loucura. Está muito associado à ideia de raça, né? Aí era a medição, a tamanho da cabeça. Depois. Vamos chegar lá. Tá certo. Fazer mais pra cá. Então, a escola clássica, ela vai ter preponderância no século XVIII. Mas isso não quer dizer que no século XVIII só existia ela. E uma coisa importante nesse contexto do século XVIII, que caracteriza a escola clássica, é exatamente a ideia de que o crime seria cometido pelo livre-arbítrio. Isso é extremamente
extremamente importante, porque de lá para cá, várias escolas que já não dá mais para distinguir se é uma escola penalista ou uma escola criminológica, porque a emanação desse conhecimento já não vai mais permitir que nós façamos uma separação tão específica assim. A exemplo da escola positiva, a origem do crime estaria na biologia. De lá para cá, como eu estava dizendo, vai sempre se oscilar livre-arbítrio com condicionamento externo ou alheio, diferente desse livre-arbítrio. Hoje, por exemplo, nós voltamos de novo, outra vez, para esta ideia de anular o livre-arbítrio. Por quê? Porque hoje você já não fala de biologia, mas hoje você fala de problema social. O que é de importante nisso aí? É que de tempos em tempos você vê oscilar a importância ou ser negada a importância do psiquismo humano na conduta humana delitiva. E isto é muito importante. Você agora pode não dar atenção. Para você isso pode parecer um mero devaneio intelectual acadêmico, mas são desses devaneios intelectuais acadêmicos que saem decisões que colocam tão facilmente meliantes das ruas que voltam para cometer novos crimes. Os operadores do direito, que são imbuídos por ideais abolicionistas, como costumamos chamar, e que é o assunto que nós veremos posteriormente, esses operadores são formados nas mesmas salas de aulas que nós estamos aqui. Em locais diferentes, evidentemente, mas são os mesmos cursos de direito. É o mesmo direito estudado. Então isso não é um mero devaneio acadêmico. O que nós temos aqui, na verdade, é um retorno à anulação do livre-arbítrio, fortalecendo a ideia de que agora o problema é social. No caso brasileiro, ainda temos um outro problema para salientar. O estudo do crime como origem do corpo nunca desapareceu. Nunca. O elemento, a característica, a variável que sai de cena é a questão racial. Lombroso. Lombroso, sim. Mas deixa eu lhe dizer que Lombroso, ele termina aqui no Brasil pagando uma conta que não é só dele. Porque, como eu disse aqui, o estudo do cérebro, como eu já falei várias vezes, a criminologia tem origem na medicina. Porque exatamente essa mudança paradigmática, quem é que podia anatomizar o corpo? Os médicos. Os juristas só vão se envolver em estudos criminológicos propriamente ditos lá por mais ou menos meados do século XIX. Essa parte psicológica, ela não vem com Freud e Jung, não? A gente vai chegar lá. Século XIX. Esse é o terceiro paradigma que a gente vai tratar hoje. Nós vimos aqui a mudança de um paradigma e vamos ver depois uma outra mudança de um outro paradigma para explicar o crime também. A origem do comportamento delitivo. Lombroso não foi o único. Lombroso vai expor o famoso livro dele, a famosa tese dele,
o homem criminoso ou o homem delinquente, a depender da origem da tradução. Mas isso já era martelo batido, já era consenso. A própria antropologia, não por acaso, a escola positiva, ela vai ter, digamos assim, um sub-ramo, ela vai ter dois sub-ramos. A antropologia criminal e o outro, a sociologia criminal. Por que a antropologia criminal? Porque ao contrário do que vocês observam hoje, o antropólogo, aquele cara estudioso de índio, que vai lá para o Amazonas tomar um chazinho de ayahuasca, né? Aprender a fazer tempero em tacho de barro, descrever depois num diário e achar que aquilo é fantástico. Que o índio realmente tem uma arte culinária dos deuses. A antropologia nasce no século XIX para justificar a superioridade racial. Por isso que o objeto da antropologia é a cultura. Porque se acreditava que através do estudo da cultura você poderia comprovar a superioridade e a inferioridade racial. E nesse sentido, a antropologia ela vai substituir a catequese. Porque em toda a catequese levava a ideia de superioridade espiritual para o tal primitivo, salvar a alma do primitivo. A antropologia ela vai legitimar o processo civilizatório, levar para o primitivo a civilização. Teoria da raça ariana, tá aí. Então você começa a ter, na verdade, uma antropologia criminal, porque começa a se associar o comportamento criminoso ao comportamento selvagem, ao comportamento do primitivo. Daí porque a tese do atavismo. Mas aí ela apresenta a antropologia para fora em relação à livre-arbítrio. Ela começa a pensar de uma outra forma no contexto social, a atitude do criminoso. Não. Muito pelo contrário. A antropologia ela vai fortalecer, ela vai comprovar, ela aparece para comprovar. Por que o objeto de estudo da antropologia é a cultura? Hoje a gente faz essa coisa bem romântica, como eu falei, né? Um antropólogo vai lá e pergunta ao índio como é que você faz, como é que você faz amor, índio? Aí o índio diz, não, eu faço assim. Aí o antropólogo escreve um Kama Sutra Yanomami, e faz o maior sucesso. Na verdade, tudo que o antropólogo é, como é que você cultiva a mandioca, aí pronto, aquela coisa, o ritual da mandioca, e tudo fica ali. Mas nem sempre foi assim. Mandioca é importante. O presidente é secretário, eu não falo que é importante. A antropologia, ela vai ter como objeto a cultura, porque, como eu disse antes, pensava-se na época, século XIX, estudando a cultura, é possível provar a superioridade racial e até mesmo mental. Daí porque se associar o comportamento criminoso ao indivíduo primitivo. Se fosse civilizado, não cometia crime. Esse era o raciocínio estabelecido. Daí porque, como sub-ramo da escola positiva, aparece a antropologia criminal, que tem como seu sustentáculo maior a teoria do atavismo. O que é a teoria do atavismo? Seria exatamente a teoria de que aquele sujeito que nasceu no meio civilizado, mas nasceu com traços primitivos, atávicos. E por isso, ele não conseguiria se adaptar à civilização e cometeria crime. Estaria, então, para esses defensores dessa tese,
explicado o porquê do comportamento criminoso. Lombroso, em forma alguma, foi o único. Lombroso apenas ele vai fazer sucesso, ele vai se destacar porque em 1885 ele vai publicar no primeiro Congresso de Antropologia Criminal o livro dele, apresentar a tese dele, O Homem Criminoso. Só que antes de Lombroso, desde o século XVIII, já existiam centenas de livros escritos defendendo a ideia de que o crime tinha origem no corpo e particularmente no cérebro. E por que estudar? A estética? Exatamente, mas é de Lombroso também a ideia de uma sociedade limpa, daquele sujeito que tiver algum tipo de traço não definido no seu corpo, ele deveria ser colocado à margem da sociedade? É dele também. O que eu quero lhe mostrar, o que eu quero é inocentar da mão de advogado da DOC de Lombroso. Não. Não, vamos atenuar a pena do rapaz aqui, entendeu? Reduzir e tal. Não é isso. Ele era a favor da sociedade limpa. O que eu estou dizendo a você, corrigindo o que existe nos manuais brasileiros, é que, ao contrário, ele não era o único. O que eu estou querendo lhe mostrar é que essa ideia dele é muito anterior a ele. Entende? Eu não estou atenuando, não, eu estou agravando. Para quem pensa que ele era o único, que ele foi até o pioneiro, está errado. Eu comecei mostrando do século XVIII. É pior do que vocês imaginam. De lá para cá, com o avanço da ciência, a variável raça caiu por quê? Não por causa do politicamente correto. A variável raça, ela cai exatamente porque as pesquisas, na medida em que a ciência vai se desenvolvendo, que isso vai se transformando em equipamento tecnológico na área médica, o corpo humano ele vai podendo ser mais explorado, o cérebro humano ele começa a ser mais explorado e vai se percebendo que não poderia se estabelecer uma relação como foi estabelecida entre o interior e o exterior, entre o interior e a estética. Porque foi essa relação estabelecida que deu origem da frenologia, caminha-se para a craniometria. Primeiro se estudou o cérebro, a frenologia. Logo, quando se teve uma suposta certeza de que este cérebro era um cérebro que apresentava traços atávicos com tendência criminosa, inclusive, muitas vezes, para crimes específicos. Esse cérebro aqui dá mais para esse crime, esse cérebro aqui dá mais para esse crime de cá. A partir daí, então, começou a se fazer a relação entre o interior e o exterior. Então, ao ver um indivíduo com determinados traços exteriores, passou a se fazer associação com traços interiores. Então, a partir da estética, segundo constava, era possível perceber, olha, esse sujeito, esta pessoa, homem ou mulher, possui traços atávicos, possui traços que apresentam tendências criminosas. Percebe? Dúvidas? A partir de levantamentos estatísticos, quantidade de crimes cometidos, eles estão associando a quantidade de crimes a um determinado tipo físico, negro, caucasiano. E aí, evidentemente, começou a se ver que os negros estavam em 70%, 80%, mas é justamente a classe mais pobre. Perfeito. Aí a coisa, o viés social, no ambiente em que a pessoa está, que não sou partidário de dizer que a luz social é 100% necessário, mas tem a sua cota de virtualidade e isso Perfeito. É esquecido. Perfeito. A ideia de superioridade racial e cultural
ela caminha com a humanidade desde que ela existe. Só para ver, antes disso, o canibalismo. Os seres humanos se canibalizavam porque nós aqui desta tribo, a ideia de pertencimento era entre nós aqui. Passou dessa cerca, parece, mas não é. Então a gente pode flechar, sair e comer. Então a ideia de superioridade, ela vem desde que a humanidade existe, aí desde que o homem andava vagando em peles, como diz a Bíblia. Entendeu? Então agora, o que é que acontece? Na medida em que as coisas vão, digamos, se desenvolvendo, vão aparecendo ideias que se dizem científicas para justificar e para legitimar essas ideias. Cabendo lembrar que a maioria dos estudos europeus, particularmente Lombroso não vai estudar o negro, ele vai estudar o italiano. Tanto que uma das maiores críticas à obra do Lombroso é porque ele estudou os italianos, as etnias italianas, tirando ali as conclusões dele, e daquela conclusão dele, daqueles grupinhos, ele generalizou para todo mundo. Entendeu? Quase isso. Entendeu? Porém, de fato, enquanto o Lombroso está estudando as etnias, os grupos italianos, principalmente os representantes desses grupos que estavam presos, ele era médico legista de um presídio, estava consagrada a ideia pela própria antropologia de superioridade entre os homens, como eu expliquei antes. E na classe social principalmente. Entendeu? Primitivo, aquele que veio primeiro. Selvagem, aquele que vive na selva. Eu, civilizado, se eu sou um bom homem, eu devo levar civilização para aquele que é primitivo. Se antes eu, enquanto um bom cristão, deveria levar salvação para aquele que estava com a alma perdida, a antropologia substitui, como eu disse antes, a catequese e legitima o processo civilizatório, a expansão, o aculturamento, a expansão europeia, particularmente pelos países que hoje nós chamamos de terceiro mundo, agora em desenvolvimento. O processo do tal colonialismo. Esse colonialismo ele vai ser justificado pela antropologia, baseado na ideia de superioridade cultural e racial. Na verdade, tem fundo econômico, né? Também, claro. A antropologia claramente. A antropologia justifica, então vamos lá tirar o troco. Sem dúvida. Claro, ok? E aqui já aparece também um dos grandes representantes da sociologia criminal, o Enrico Ferri, italiano também, socialista Enrico Ferri, que escreve o famoso clássico, Sociologia Criminal, aonde já defendia a ideia de acabar com o direito penal. Para Henrique Ferri, fazendo parte de uma tendência de um chamado sociologismo jurídico, muito em voga no final do século XIX, o Henrique Ferri dizia, olha, o direito penal não pode sair de cena. Nós precisamos de medidas, tal como vocês veem hoje, né? Precisamos de medidas preventivas. Socioeducativas. O resto a gente resolve de outras formas, não com penalização. Então, por isso que eu falei para vocês em aulas passadas que o bombardeio que o direito penal vai sofrer entre o século XIX e XVIII, entre o século XVIII e XIX e no progredir do século XIX, é um bombardeio muito forte. Todo o direito, de modo geral,
Mas o direito penal ele sofre sempre mais esse bombardeio maior. Muita gente está dizendo, ó, tira isso daí. Isso volta hoje em grande estilo através, exatamente, né, do abolicionismo penal, neomarxista, revolucionário, que nós vamos ver posteriormente. Alguma dúvida até aí? Esse ataque ao direito penal pela esquerda, pelos marxistas, é generalista de estratégia para atingir uma finalidade, porque ao chegar ao poder, eles aplicam o direito penal da forma mais fundamental que existe. Sim. Os totalitários não têm nenhum efeito prejuízo. Abolir o direito penal, vamos trazer para o dia atual, vai ficar mais claro para vocês. A gente vai falar disso mais adiante, mas não tem problema nenhum. A crítica que você vê hoje ao direito penal, ela é um projeto. O abolicionismo penal, ele não é nem escola, ele é um movimento revolucionário que entra no mundo acadêmico europeu, particularmente nos países nórdicos, e já chegou no Brasil com muita força, para exatamente exercer o tal do aparelhamento ideológico de sala de aula. Um dos maiores fundadores do abolicionismo penal chama-se nada mais nada menos do que o Sr. Michel Foucault. O Sr. Michel Foucault ele tem um projeto revolucionário e ele o diz. O problema é que o brasileiro, quando muito lê um capítulo do livro, ninguém vai entender uma obra tão complexa como a obra de Foucault, que apesar de ser para mim um ser bestial, mas tem uma obra extremamente complexa. Não vai entender uma obra como Foucault ler o capítulo de um livro qualquer que seja. Mas a ideia hoje de que o bandido é uma vítima da sociedade já vem desde Marx, desde Engels. Mas é Foucault que dá o acabamento final nos dias de hoje. A ideia que você vê, inclusive, mercada por personagens ilustres da nossa política, como o Sr. Jean Williams, dizer que criança pode praticar sexo defendendo a pedofilia, essa defesa da pedofilia está lá no livro de Foucault, História da Sexualidade, só que ninguém lê. Ou quem lê parece que não enxerga, ou então lê, enxerga, mas defende. Entende? Então, na verdade, o que é que você tem? O que é que você tem? Você tem a necessidade de destruir esse direito de moral cristã. Por isso que eu tenho enfatizado tudo isso. O que você está vendo hoje no Brasil e no mundo, olha o discurso. Temos que acabar com esse direito dogmático. Ô filho, quem fala isso não conhece a epistemologia. Epistemologia é um ramo da filosofia que estuda a ciência. Costuma se apelidar a epistemologia de a filosofia, a ciência da ciência. Você não pode ficar sem um dogma. Quem está dizendo isso não sou eu, são os grandes epistemólogos. O que você pode fazer é trocar um dogma por outro. O que você está fazendo hoje é trocando um dogma por outro. Vamos acabar com esse direito dogmático. Não, você quer acabar com o direito que foi pautado, muito influenciado por valores. Valores esses, inclusive, que vieram, inclusive, muitas vezes a se tornar bens jurídicos. E não por acaso hoje você ataca determinados bens jurídicos ligados a valores cristãos, como por exemplo o bem jurídico vida. Para você defender o aborto, você tem que relativizar um bem jurídico indisponível, que apesar de não ter mais raízes, não ter vinculação direta com o cristianismo, mas tem raízes cristãs. Que quem deu essa ênfase no mundo ocidental à valorização da vida, o cristianismo.
Para os gregos, por exemplo, a liberdade era algo muito mais importante do que a vida. Então, para você quebrar este modelo de ordenamento jurídico, como eu sempre tenho salientado, você faz duas coisas. Você relativiza, né? E você desproporcionaliza. Você relativizando e desproporcionalizando, pouco a pouco você vai quebrando a lógica do ordenamento, que todo e qualquer ordenamento está baseado na teoria dos sistemas. Você vai quebrando essa lógica e aos poucos você vai mudando esse direito. Ele vai deixando de ser realmente um direito burguês. Na própria Constituição, ela é híbrida, é uma Constituição dual. Ora, dá um lugar, o outro na ferramenta. A propriedade é um bem, mas tem que cumprir sua função social. Os contratos devem demonstrar a vontade das partes, mas tem que ter a sua função social. Então, a função social do contrato, da propriedade, isso é o pitaco da esquerda na nossa forma. Sem dúvida. Maior. Sem dúvida. Esses representam o quê? Eu acho que a nossa Constituição é fruto, está feita de um momento, aquele momento em que queria-se acabar com um entulho autoritário de 21 anos de militares. Deus chama-se aqui a esquerda tivesse alguma voz, mas quem determinou, quem validou a Constituição foi o Centrão. Não foi, a esquerda conseguiu algumas vitórias. Muito. Conseguiu alguns incisos. O próprio Canutilho, que foi um dos principais consultores da Constituição, da Constituinte de 87, afirma em um vídeo que está no YouTube. Nós criamos uma Constituição socialista para tornar o Brasil um país socialista. Por isso, toda essa relativização, o que é função social da propriedade? Quem vai definir isso é o Supremo Bolivariano, todo aparelhado? O que é a função social de um contrato? Quem vai definir isso? É o Supremo, que tem como ministro um ex-advogado do MST, um ex-advogado do PT, um ex-advogado do PCC. Mas todos também estão passíveis de suspeição para efeito de julgamento. Entendeu? Então o que acontece? Aí você vai ter o quê? Você abre um leque para exatamente introduzir mais ideologia socialista, cada vez mais cerceando a liberdade do brasileiro, e já começa pela carga de imposto que você paga, porque foi Marx que disse: você quer acabar com a propriedade privada? Aumente o imposto, porque a ideia de imposto progressivo é marxismo, está lá nos 10 mandamentos do Manifesto Comunista. Você não vai acabar a propriedade privada arrancando tudo, todo mundo, é muito mais difícil. Marx vai dizer: não, você vai, aumenta o imposto cada vez mais, você vai tomar tudo, todo mundo. Só aí já limitou sua liberdade. Quanto mais estável na sua vida, menos liberdade você tem. Isso não foi ensinado ao brasileiro, foi ensinado ao contrário. Nós só podemos dizer que a nossa Constituição é liberal graças ao 5º artigo. Se essa ideia de uma nova Constituinte, como estão gritando por aí, vingar, tenha certeza que uma próxima Constituição que vier, ela será uma Constituição marxista, que hoje chama-se bolivariana, e as nossas liberdades e garantias individuais que estão no 5º artigo irão desaparecer. E é isso que exatamente o projeto do Foro de São Paulo da Pátria Grande estão querendo fazer com o Brasil, como já fizeram com a Bolívia, como já fizeram com a Venezuela, etc. Vamos voltar então à ditadura. A passos largos. Dessa forma, você reduzindo a pequena força que tem a grande maioria da massa que a Constituição figuradamente protege, vai voltar com massa de manipulação. No Brasil, nem a esquerda está certa.
Não rola não tem chance não. Tá?